Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Quando Jesus faz o primeiro milagre em Bodas de Caná, a transformação ali das 6 talhas de água em vinho, onde ali Maria disse: o vinho deles acabou. E Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. E ela disse aos empregados: fazei tudo o que ele disser. E eles encheram as talhas de água segundo o Senhor lhes disse, e fez a transformação, aonde o mestre Sala disse: geralmente se coloca o melhor vinho aos convidados e depois se serve o inferior, mas até agora vós guardaste o melhor vinho. Vinho novo em odres novos, ambos se conservam, mas se derrama o vinho novo em odre velho, ele se rompe. Assim como o pai disse: este é meu filho em que me regozijo, fazei o que ele disser. Todo aquele que está no direcionamento do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus está em conformidade com seus estatutos e mandamentos, sempre atento na sua sabedoria do alto. Aquilo que era do passado, quando vivíamos segundo o paganismo, aquilo que outrora estávamos segundo as crenças, seja locais, regionais, segundo o padrão deste mundo, ouvindo aquilo que propaga o profano, assim como se estávamos cultuando outros deuses, causando ira e ciúme no Senhor, isto já não pode nos acusar, porque nós não seguimos estas práticas segundo o padrão do mundo. Já não seguimos segundo o paganismo, não seguimos mais segundo as festanças do mundo, aonde ele já dizia para aquele povo: estou a ponto de vomitar as vossas solenidades, as vossas festas de luas novas, as vossas transformarei as vossas festas segundo o paganismo em lamentações, tanto aqui como na vida vindoura, porque haverá só choro e ranger de dentes para aqueles que não se arrependerem de seguir tais procedimentos. Nós arrependemos, e isto nos foi imputado como justiça quando ele na verdade nos redimiu. Já não seguimos mais este padrão deste mundo, e ele não justificamos, mas falamos pelo seu Espírito, e ele sabe da renúncia da qual temos feito em estar seguindo somente os seus preceitos e os seus caminhos, da onde são agradáveis diante do Senhor, assim como para nós nos traz benefícios, porque todo aquele que segue na prática mundana não conhece o Senhor e tampouco o ama, por estar amando aquilo que há no mundo. E aquele que ama o que há no mundo e segue segundo aquilo que cultuam, segundo as festas mundanas, até mesmo os deleites, os prazeres
da carne, segundo as muitas bebedices, as glutonarias, as imundícias, os vícios, se não se arrependerem de seus maus caminhos e alcançar aquilo que o Senhor está sempre a nos dizer, está sempre na desobediência e não se alcança a vida com abundância e ainda a ressurreição do último dia, porque não tem aquele que pode o endireitar, aquele que pode aplanar os caminhos. A sua verdade acaba sempre sendo um tropeço para aqueles que assim perseveram. Aonde a palavra já dizia que ele é aquele que desvanece os sábios desta era perversa e poderosa, juntamente com a inteligência dos seus pensadores, porque não segue segundo a obediência aquele que podia o justificar. São sempre apanhados nos seus caminhos tortuosos e sinuosos que os levam na devassidão, aonde estão sempre desviados do Senhor. E o Senhor jamais vai unir aqueles que estão segundo o seu propósito, porque na verdade tão pouco há interesse daqueles que estão cumprindo pelo seu espírito querer se colocar a um jugo desigual. Não há comunhão de crédulos com incrédulos, não há comunhão de Cristo com Belial, não há comunhão de mentirosos com aqueles que andam na verdade, não há comunhão de trevas com luz, mesmo porque se alguém diz que é luz, mas mas há trevas, ele é mentiroso. Assim como aquele que toma por empréstimo do mundo se torna escravo do mundo, assim nos ensina o Senhor. Mas aquele que alcançou a verdade e a libertação, ele prefere ficar na presença do Senhor e Salvador Cristo Jesus do que se submeter a um jugo desigual. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.